Me diz aí, vocês gostaram do primeiro episódio de The Last of Us da segunda temporada? Porque assim, muitas coisas já foram ditas, esse episódio foi mais para introduzir o que está acontecendo após agora 5 anos, coisa que acontece no jogo, porém tem coisas que foram reformuladas aqui, as quais nós vamos falar nesse vídeo. Então, vem comigo pra gente discutir sobre esse primeiro episódio da segunda temporada, porque eu acho que o segundo episódio vai ser aquilo que a gente mais temia, né? O fã de The Last of Us revoltado vai perder o Joel no segundo episódio. Ou será que não? Se a gente for pegar o começo do episódio, a Abby com os vagalumes ali, já explica tudo qual é o plano deles. No jogo é completamente diferente. No jogo a gente não sabe quem são essas pessoas que estão sendo apresentadas para nós. E aí o que pega? O plot se perde a partir desse momento na série. Porém, a gente viu que nesse primeiro episódio da segunda temporada, eles introduzem muito mais coisas aqui, principalmente do relacionamento de Joel com a Ellie. Eles deixam claro que eles não estão bem. A Ellie tá chata nesse primeiro episódio aqui. Mas tudo indica que eles querem construir, deixar algo mais espesso, sabe? Deixar algo mais robusto pra gente ter uma perda ainda pior. A gente tem spot ali do segundo episódio também, mostrando que provavelmente vai acontecer igual ao jogo, né? Que os infectados vão tentar invadir a cidade e com isso o Joel e a Abby se encontram. E aí eu tenho duas questões aqui. Uma, que pode acontecer basicamente isso, eles se encontram, a Abby e o Joel, e acontece o que acontece nos jogos, que é ela levar ele até onde os vagalumes ali estão e acabar com ele naquele cenário. Isso poderia acontecer logo no final desse segundo episódio, deixando a gente em frangalhos. Ou a outra questão, que pra mim é até mais coesa. Esse segundo episódio seria pra fazer uma ligação maior da Abby com esses personagens, fazer com que ela se interaja mais ali, porque aqui nós não estamos falando de um jogo, a gente está falando de uma série que tem que ter uma construção maior, para justamente dar gatilhos para os demais episódios, para Ellie também saber quem é essa pessoa, não é só ela viu uma vez a pessoa e já lembrou quem ela é. Não. Então eu acho que provavelmente eu quero, assim como você provavelmente, que o Joel não vá de base nesse segundo episódio e que a Ellie ali e a Abby, elas têm um relacionamento, mesmo que seja curto, a Abby seja introduzida um pouco melhor aqui, pra no final das contas ela cometer, no terceiro episódio aí, ela cometer o ato e fugir, e aí sim, a gente tem um desfecho, uma construção maior. Então tem essas duas vertentes, ou no final desse segundo episódio o Joel realmente vai de base, porque muita coisa provavelmente vai acontecer aqui, a horda de infectados vai tá ali tentando entrar na cidade, eles também vão se encontrar e no final do episódio pode acontecer do Joel ir de base, ou esse segundo episódio vai ser aquela coisa, né, eles se conhecendo, vendo quem eles são, tudo mais, e aí no próximo episódio, quando você pensa que nada aconteceu, eles só se conheceram e vão ficar felizes até o final da temporada, ela vai lá, mesmo sabendo realmente quem eles são agora, que ela só sabe por ouvir falar do Joel, ela não sabe quem ele realmente é. A Abby vai, mesmo assim. A própria Bella Ramsey, ela deu entrevista dizendo que se você quiser saber o que ia rolar na segunda temporada, era só jogar o jogo, porque a gente sabe o que vai acontecer. Então, meus quesitos, não vai ter salvação, seja no segundo ou no terceiro episódio. O Joel vai de base. Como eu falei, tudo explicado aqui. O primeiro episódio foi mais para fazer essa introdução. Os flashbacks vão acontecer. A gente vai ver algumas coisas que eu acredito que não foi só o final da primeira temporada que fez eles pararem de se relacionar, o Joel com a Ellie. E por isso que essa outra personagem é introduzida nessa segunda temporada, que é a Gale, psicóloga ali. E não é só pelo fato de o Joel não ter contado como ele salvou a Ellie que ele não contou outras coisas. E isso provavelmente a gente vai ver sendo construído aí, sendo revelado para nós com uma carga emocional muito forte. Então é provavelmente esse o motivo de ela ter sido colocada nessa temporada aqui. Tanto ela como um mistério do próprio marido dela, o Eugene. O Eugene no jogo, ele só é
mencionado, porque no início do jogo ali, a Ellie e a Dina vão fazer uma missão, elas encontram um galpão ali, e o Eugene, o marido da Gale, ele era um cultivador, mas também ele era um membro dos vagalumes. Porém, não tem muito o que falar. Eu acredito que essa temporada também vai desvendar o mistério do marido da Gale, que provavelmente pode ser algo um pouco maior, porque provavelmente o Joel acabou com o marido da Gale porque ele era um vagalume e ele não queria deixar ponta nenhuma. E provavelmente ele criou uma história pra Gale, né, falando, eu fui lá no galpão, ele tinha sido infectado e eu tive que acabar com a vida dele. Pra Gale acreditar. Por isso que no primeiro episódio ela fala que ela entende que mesmo sendo inevitável o Joel ter que acabar com a vida do marido dela, ela não aceita isso. Então o Joel criou uma situação ali. Será que era verdade? É isso que nós vamos descobrir. Eu acredito que não. No final das contas, eu acredito que o Joel só acabou com ele porque ele descobriu que ele era um vagalume. Mesmo que ele só trabalhasse pros vagalumes, ele tinha que acabar com aquela ponta solta. E aí nós temos várias coisas diferentes nesse episódio. No jogo, se a gente for olhar, elas vão lá fazer a patrulha ali. A Ellie até conta pra Dina que ela tem imunidade. E aqui a gente viu que a Ellie, mesmo não concordando com os métodos do Joel, ela realmente é reclusa em algumas coisas. Ela não quer contar, tanto que ela foi mordida aqui e ela não conta pra Dina. Ela realmente refaz a ferida pra falar ali que ela foi esfaqueada e não mordida. Então há muitos segredos e muitas diferenças do que nós vimos no jogo. E eu acho que isso é completamente válido. O canon está sendo respeitado, mas eles têm que modificar alguma coisinha ou outra ali para fazer a história andar. Nós temos ali a celebração do Ano Novo, que a cena é basicamente um copia e cola dos games. E assim, a Ellie, essa situação, acho que esse episódio, o primeiro episódio, foi bastante claro pra gente sentir raiva da Ellie, porque o Joel, de certa forma, ele quer proteger ela, mas ele não sabe como. E no final do episódio, a gente tem aquele breve momento ali do Joel olhando pra Ellie, né, eles na varanda tocando seu violãozinho, que com certeza essa cena vai ser utilizada várias vezes para fazer a Ellie chorar, né, e a gente também, isso daí é claramente o episódio, muita gente falou que esse episódio, foi um episódio meio morno, mas eu acredito que o episódio foi justamente para isso, para fazer essa construção, a gente entender o quão os dois estão distantes um do outro e também fazer algumas ligações aí. O encanamento sendo infestado. Nessa adaptação já foi revelado que não vai ter esporos, porque seria uma coisa muito difícil de adaptar, porque os esporos estão no ar, as pessoas são contaminadas, como eles iam fazer o negócio andar? Ia ser um pouco mais complicado aqui, ter um ambiente completamente infectado. Então, eu acredito que os esporos vão ser trocados por contaminações, formas de contaminações na água, aí tem doença que pode fazer uma contaminação, assim como a gente viu lá em The Walking Dead, quando eles estão na prisão. Eu acho que eles vão usar esse outro método aqui de infecção. Por quê? A gente sente falta dos infectados. Os infectados, de certa forma, aqui em The Last of Us, ou em qualquer obra que retrate zumbis, eles são o plano B, né? Sempre a gente se preocupa com a trama dos personagens, os humanos ali, e realmente o medo ele fica em plano B, que são os zumbis, os infectados. Porém, eu acho que eles sentiram essa vibe e vão colocar esse senso de emergência, fazendo com que os esporos aí sejam algo contagioso através de outro meio, que pode ser através da água. E isso ia ser bem complicado, porque ia gerar uma escassez de água, ia gerar vários problemas e as pessoas teriam que ficar megas ligadas aí para não se contaminar, além dos infectados que podem atacar a qualquer momento. E no final do episódio a gente também tem ali a Abby chegando ali, vem da cidade, e aí fica nessa questão que a gente colocou lá no início desse vídeo aqui, que é se ela vai se relacionar com aquela comunidade, vai se relacionar com o Joel primeiro, com a Ellie, vai deixar esse tempinho aí para abrir um pouco mais o leque, ou realmente vai acontecer exatamente o que acontece nos games, que eles se encontram ali no meio da fuga e ela vai lá, acaba com o Joel e sai fora. Bom, eu não quero que isso aconteça, eu quero que o Joel pelo menos tenha mais um episódio aí, salvando o dia, e aí depois pode acontecer.
porque de fato não tem como a série andar sem que isso aconteça. Mas eu quero saber de você, né? O que você achou sobre esse episódio de The Last of Us? E se você acha que realmente nesse segundo episódio a gente vai ter a fatídica cena? Ou será que vão empurrar um pouquinho mais à frente aí? Deixa aí nos comentários, já aproveita, se inscreve aqui no canal, faz um favor, ativa as notificações, para assim que sair vídeo novo, longo, você vir conversar comigo, a gente bater um papo aqui. Vou tentar fazer vários vídeos sobre a série de The Last of Us, tô acompanhando a série do Demolidor, tá em falta alguns vídeos aqui, mas vai chegar vídeo sobre a série do Demolidor, beleza? Então até o próximo vídeo, fui!